Olá, hoje é 15 de outubro, né, Dia dos Professores, e eu vou fazer um registro aqui a respeito do último dia da disciplina Economia Criana, né. Espero que o encerramento, né, fique marcado, né, tanto para o professor quanto para os alunos. Durante esse percurso, né, que iniciamos no final de junho, nós tratamos vários temas, nós fizemos várias discussões para, né, fazer esse diálogo com os alunos. E iniciamos, né, com esse livro aqui, né, O Ladrão no Fim do Mundo. Está dando uma discussão sobre o que aconteceu com a borracha, né, a economia da borracha natural. Quando concluímos, né, toda essa discussão, né, de quase um século, né, de história e de relações sociais e econômicas da economia da borracha natural, eu recebi uma carta dos alunos, né, um pouco fazendo uma reflexão, né, a respeito do que estavam fazendo na disciplina e sobre, né, alguns debates que nós fazemos. Essa é uma experiência, né, muito interessante, eles produzirem, né, construir essa carta para o professor. Quando fizemos essa fase, né, concluímos essa fase, discutimos alguns temas específicos, né, como a urbanização na Amazônia, o que isso significa aqui no Acre, a parte dessa urbanização, utilizamos um relatório, né, daquele grupo de Amazônia mais 30, que foi publicado, né, foi em nível, né, de Amazônia há uns 3 ou 4 anos, né, e para ter uma ideia do como é que estão as cidades da Amazônia, incluindo aqui as cidades do Acre, especificamente Rio Branco. Esse tema é muito importante da urbanização, porque o Acre, né, particularmente, é um estado com um nível, né, de urbanização muito elevado. A maioria da população, tá dando, se encontra, né, convivendo, vivendo nas cidades. Quando, né, fizemos essa discussão a respeito da urbanização, fomos para as questões específicas, né, da economia criana, que é sobre a questão da composição do PIB, né, alguns indicadores, né, referentes à produção, etc., muito baseado naquele relatório coordenado pelo grupo de professores do CDPLA, que foi realizado, né, foi produzido, né, por ocasião dos 60 anos de elevação, né, do Estado, a categoria de Estado, agora em 2022, né, e o trabalho foi concluído no início, né, de 2023. E ali está colocado, dando a evolução do PIB, comparado com a região norte e comparado com o PIB do Brasil. O que chama atenção, né, é essa composição do PIB entre os setores econômicos, né, serviços, a parte, né, da agropecuária e da indústria e administração pública, né. De forma disparada, né, o Estado, tá, tem uma composição do PIB baseada quase exclusivamente, né, no setor de serviços e o setor público. O setor da agropecuária, né, tem uma participação muito baixa e também mais baixo ainda é o setor da indústria. Né. Feito isso, né, nós passamos, né, para fazer essa discussão dessa transição, né, de uma discussão não tão econômica, né, essa transição da economia da borracha natural para essa questão do agronegócio. Tá? E serviu muito, né, de base, tá vendo? Esse livro aqui, que eu acho, né, um dos livros clássicos, né, um dos melhores que tem sobre, foi produzido em 1980, esse livro aqui, O Sertanejo, O Brabo e o Poceiro. Né? Esse, tá dando, é um livro que eu tenho ele, tá dando, como um dos principais, né, a respeito do que foi feito sobre o Acre. Né?
Feita essa discussão, né, a respeito, né, da quebra, né, da economia da borracha natural e o início, né, da vinda, né, desses produtores rurais do centro do sul do país, chamado de paulista, etc., tá vendo? Aí nós entramos numa discussão do chamado agronegócio. Tá? E essa discussão do agronegócio combinou, né, uma discussão conceitual a respeito do que é o agronegócio, né, desde a formulação, né, de dois autores, o John Davis e o Ray Goldberg, o texto clássico dele, né, de 1957, lá na Universidade de Harvard, que eles criaram, né, esses conceitos lá, né, em inglês agribusiness, né, e só foi incorporado aqui no Brasil no princípio, né, da primeira fase, né, da primeira metade da década de 1990, que a agrobusiness foi traduzido aqui para o Brasil com a palavra agronegócio. Né. Então, feito isso, nós fazemos toda essa discussão a respeito, tá, de como é que chegou aqui, né, essa atividade econômica, como é que ela está se comportando, e hoje, né, no imaginário, né, e na alma, né, do povo aqui do Acre, tá dando a principal atividade que econômica, né? Principal atividade econômica, eu estou me contradizendo porque eu já falei que em termos, né, do IBGE, ela não é a principal atividade econômica, mas em termos de importância de influência política, tá dando no imaginário, tá dando a atividade mais influente que nós temos, tá? E aí nós procuramos fazer uma discussão, né, mais detalhada a respeito, tá dando dessa atividade econômica no coração do agronegócio no Brasil, né, que é ali em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, tá, e em Mato Grosso principalmente onde está o maior PIB ali, naquela cidade de Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Verificando, tá dando ali, né, uma riqueza imensa, né, rodeada, dando de várias mazelas, né, características, né, da sociedade brasileira. Feito isso, tá dando, isso aí foi uma discussão bastante ampla e tudo, e agora nós estamos terminando a disciplina com esse livro aí que está, né, na frente do vídeo, tá, Cowboys da Floresta, né, do Jeffrey Hurley, né, é um antropólogo, né, da Universidade da Califórnia, e que escreveu esse livro ali, né, em 2013, né, 2014, né, por aí assim, tá? E como eu falei, né, que esse livro aqui, tá vendo, é o melhor, um dos melhores que tem sobre o Acre, tá vendo? Durante, né, todo esse percurso, tá vendo, eu considero que tem dois livros provocativos, né, sobre o Acre, tá vendo? Tá vendo? Esse aqui do João Veras, né, que ele não tem vinculação acadêmica, etc., tá vendo? É chamado Seringalidade. Eu não utilizei esse livro, tá vendo? Esse ano, né, com esses alunos, na disciplina, é chamado Seringalidade, e esse livro é muito provocativo, né, a respeito de uma discussão contemporânea, tá, sobre a sociedade acriana. E o outro, tá dando livro, né, que eu acho, tá dando o terceiro livro que eu acho mais relevante, né, tem uma quantidade muito grande, estou falando para discutir o Acre propriamente dito, né, é esse livro, tá dando o Cowboy da Floresta, né, o avanço, né, sobre o avanço da pecuária. Esse livro, tá dando, por que ele é interessante? Né? Porque ele, a partir da metodologia, né, o Jeffrey Hurley é antropólogo, né, e ele adotou uma metodologia de trabalho e fez, né, tá dando um livro, tá dando uma dissertação, não sei se é doutorado ou dissertação, tá dando, muito provocativo a respeito, tá dando, porque ele vai dizer o seguinte, tá dando que em pouco tempo a mentalidade, né, do Acre, ela saiu toda daquilo que a gente chamava, né, economia da borracha, né, vinculada à floresta, etc., para essa questão, tá dando, de uma cultura do gado. E todo o livro, tá dando, é fundado, tá dando, é baseado nesse conceito, né, de cultura do gado, vindo, né, dos cowboys, né, lá do Texas, etc. E como é que isso está aqui que ele coloca, né? Diz que, de uma forma geral, ele pesquisou os colonos,
os seringueiros e os fazendeiros, né? E no imaginário, né, tá dando dessas pessoas, tá dando, os fazendeiros já é uma coisa compreensível, tá dando, os colonos um pouco também, mas tá dando a surpresa está ligado, tá dando com os seringueiros, que é o grande sonho, né, de toda a sociedade acriana, incluindo os seringueiros, tá dando, é um pouco direcionado para a exploração da atividade econômica da pecuária bovina, né, tendo, né, como referência a penetração, está dando muito intensa dessa atividade nas reservas extrativistas, está dando que era, tá dando que tinha como objetivo original ser exploradas atividades, né, extrativistas, né? Aí ele faz essa organização do livro, né, de o ethos, né, da pecuária, né, da pecuária, né, do gado, que de uma forma geral, para explicar o que é a cultura do gado e como é que isso entrou aqui, tá vendo? A pecuarização das reservas, tá? E o papel do gado, propriamente dito, tá vendo? Tanto lá, tá vendo? Nos produtores rurais, né? Fazendeiros, colonos e seringueiros, né? Como na cidade, né? Que ele chama, tá vendo? Que essa cultura do gado, simbolizado, né? Pelo uniforme do chapéu, né, da camisa quadriculada, do cinto da fivela grande, né, da calça apertada e da bota, né, que no Acre, de uma forma generalizada, toda vez, né, que você vai, né, na cidade assim, fazer alguma coisa, você vai ver gente tá dando com um dessas indumentárias, né? E durante, né, a exposição, né, a Expo Acre, aí quase a maioria da população está lá, está dando com esse uniforme que simboliza a cultura, né, dos cowboys da floresta. É um livro muito provocativo, de entendimento, está dando que faz com que tá dando você tenha quase um tipo de uma interpretação do que é o Acre hoje, né? Então, como eu já falei, tá dando, não chega a ser, tá dando, um livro, tá dando, nem esse daqui, mas muito provocativo, né? Do Seringalidade, mas não chega a ser, né, um livro, Os Parceiros do Rio Bonito, tá dando? No entanto, tá dando, ele tá dando de uma mola propulsora, tá, para você se interessar, tá dando, e procurar entender e interpretar o que é esse Acre hoje, né, um pouco simbolizado aí no que ele chama de cowboy da floresta. Então a gente vai finalizar hoje a disciplina. Não quero comentar nada a respeito dessa turma, né, que a gente está concluindo hoje, está dando mais, tá dando, no outro ano tem mais, eu espero que o churrasco seja bom lá durante, né, o seminário e no final da disciplina. Então, era isso que eu queria registrar hoje, no dia do professor.